Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Câmara, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o Fernando, presidente do Sindicato dos Servidores, e dizer que eu respeito muito a categoria e a representação da categoria, porque, afinal de contas, o Fernando foi eleito pela ampla maioria dos servidores públicos municipais. E ele merece respeito nas tratativas que envolvem a categoria. Isso faz parte do processo de negociação, né? Se tem um representante, tem que respeitar essa representatividade. Senhor presidente, alguns assuntos me traz à tribuna. Cumprimentar o Gustavo Gaúcho, também, que está aqui acompanhando a sessão aqui pelo Executivo. Ontem foi dia de uma categoria essencial na vida de todos nós, e que nem sempre ela é respeitada, mas e que sem essa categoria, o que seria de todos nós? Que é a categoria dos garis. Ontem foi dia do gari, e eu quero aqui render todas as minhas homenagens, porque infelizmente nós vivemos uma sociedade que não está capacitada e nem consciente com relação à limpeza pública. E a gente vê aí a situação que às vezes as praças públicas ficam com relação à limpeza, e se não fosse os garis a situação ficaria muito mais grave. A gente sabe que o número de garis que nós temos numa cidade igual Franca ainda é pequeno. Precisaria de mais garis para garantir uma limpeza em todos os lugares da cidade. E a gente sabe que são escolhidos pontos estratégicos da cidade para manter o embelezamento, para manter como se a cidade tivesse repleta, limpa, onde as pessoas passam mais, onde passam os ônibus e tal. Mas tudo bem, a gente sabe que o cobertor é curto e que precisa de mais garis, mas acho que uma hora vai chegar um tempo que vai contemplar. Então eu quero aqui render a minha homenagem ao representante do Sindicato de Conservação e Limpeza, o Antônio, que representa os garis da nossa cidade também. Quero parabenizar cada um daqueles que colocam todo dia ali o seu esforço, com carinho, com respeito à nossa população, todos os dias. E eu fiquei sabendo aqui, eu fui fazer uma pesquisa na internet, por que chama gari? Chama gari porque é homenagem a chama Aleixo, deixa eu ver aqui, ó. É Homero, não, é Aleixo Gari. Aleixo Gari, é que eu estou sem óculos aqui, Aleixo Gari, que foi o primeiro a fundar uma empresa de limpeza pública no Rio de Janeiro. Por isso que render essa homenagem com relação a essa pessoa que no Rio de Janeiro foi o primeiro a criar uma empresa de limpeza pública no Rio de Janeiro. Por isso que em todo lugar hoje, quem faz essa varrição na rua é conhecido como gari. Então, quero aqui render todas as minhas homenagens nesse dia 16 de maio, que foi ontem, aos garis de Franca e de todo o Brasil, porque se trata de uma data nacional. Eu quero falar uma outra questão, que é com relação à retomada das obras da revitalização do córrego do Engenho Queimado. Isso é uma questão que eu sempre coloquei desde o início. Foi plataforma, inclusive, da minha campanha eleitoral. Porque não tinha justificativas o porquê, se tinha recurso no caixa da prefeitura, depositados pelo governo federal,
por que havia paralisação das obras. Era inconcebível. Não tinha como explicar. E isso quase que nós perdemos o recurso do governo federal para a execução daquela obra. E eu quero cumprimentar o prefeito Alexandre pela retomada. É importante para a nossa cidade, aquela região merece. Só que nós temos que tomar cuidado. A gente sabe que depois que passa de uma licitação e transfere a responsabilidade de uma obra para uma empreiteira, a prefeitura fiscaliza, mas é difícil fiscalizar porque os caras fazem do jeito que bem entende. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu quero já citar o exemplo da pista de caminhada que vai fazer ali no Jardim Palermo. O que fizeram ali já há mais de uma semana? Colocaram as placas, passaram a máquina em 2, 3 pedacinhos assim, jogaram um monte de terra um pouco na frente. Para quê? Para justificar o início da obra. E não pode ser assim. Se a obra vai começar, que comece. Não comece somente para justificar o contrato assinado. Tem que ser feito de verdade. E nós vamos ficar de olho, porque se começar a retardar, nós vamos tomar medidas junto ao Ministério Público para fiscalizar esse recurso federal. Não pode ser tratado de qualquer maneira. Então era isso que eu queria dizer. Estou satisfeito pelo reinício das obras. Acho muito importante valorizar a luta e o empenho de todos que correram atrás desse recurso. E eu quero dizer, cumprimentar aqui publicamente o ex-prefeito Gilmar Dominici, que estava trabalhando no governo federal, no gabinete da presidência da República, e que alertou a cidade de Franca da possibilidade daqueles recursos e ajudou na elaboração, inclusive, nas tratativas do projeto e a liberação dos recursos em Brasília. Então, eu quero parabenizar o envolvimento do prefeito Gilmar em benefício da cidade de Franca. E vários vereadores que frequentam Brasília há já algum tempo, que tiveram em outros mandatos, sabem da dedicação do Gilmar com relação à cidade de Franca, quando ele esteve junto ao governo federal. Muitos, inclusive, foram recebidos por ele no seu gabinete lá, na época, em Brasília, no Uma governo. parte, Gilson. Pois não, excelência. Realmente, só confirmando, Gilson, a atenção que o Gilmar dava para a gente era impressionante, né? Eu me lembro uma vez, estava eu e o Dr. Jepe, e a recepção que ele fez com a gente me impressionou, né? Nós nem era no mesmo partido, não tinha quase ligação nenhuma, mas ele deu maior atenção, levou nós conhecimento todos, mostrou os caminhos lá para a gente, que ele conhecia tudo, né? E realmente eu confirmo o que você fala da atenção que ele fazia com todos lá. Obrigado, Anzete. Bom, a outra coisa que eu queria falar, aproveitar meu minutinho e meio, é que na semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira, foi entregue ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE um manifesto, Coalizão Pacto pela Democracia. Mais de 200 entidades da sociedade civil dando crédito ao processo eleitoral brasileiro, ao contrário do que faz o presidente da República, que a todo tempo ataca a democracia e o sistema eleitoral, que é uma incoerência. Bolsonaro teve vários mandatos de deputado federal, e a maioria deles eleito pelo voto eletrônico. Nunca botou o nariz, levantou o nariz para reclamar quando foi eleito deputado federal. Os filhos dele, foi eleito vereador pela urna eletrônica, foi eleito deputado federal pela urna eletrônica, foi eleito senador pela urna eletrônica, nunca reclamou. Agora que ele vê que a democracia pode tirá-lo do... ou não.
Ninguém sabe o resultado da eleição. Eu estou falando com relação aos prognósticos de hoje. Ele se sente ameaçado e aí faz bravata com relação ao voto eletrônico. Ameaça de apuração paralela pelo Exército, pelas Forças Armadas, que recebeu um repúdio do presidente do TSE que falou que quem cuida de eleição são as Forças Desarmadas. E que ele tem muita razão. Forças Armadas têm que cuidar das divisas que o Brasil tem que preocupar com o inimigo externo. As Forças Armadas não têm inimigo interno. Então ela tem que ficar no seu quadrado e cuidar daquilo que é interesse da nação e para aquilo que elas foram criadas. Não tem que se meter em questões ligadas à democracia, a não ser obedecer à democracia. E quem for eleito, quem for chefe de Estado, independente de que corrente política for. O resultado da urna é sagrado. Nós temos 15 vereadores aqui, todos eleitos pela urna eletrônica. Não vi ninguém reclamar, e nem os que não foram eleitos, com relação às apurações. As urnas são testadas. Recentemente, o TSE abriu a possibilidade de quem quisesse questionar, os partidos políticos, a sociedade civil, inclusive com a possibilidade de tentar fraudar as urnas. Ninguém conseguiu fraudar as urnas. Então, nós temos que respeitar o resultado, seja lá quem for. Da mesma forma que nós, do PT, da esquerda, que é tão malfadada pela nova extrema-direita brasileira, nós respeitamos o resultado. O Haddad perdeu, o Bolsonaro ganhou e ele está aí. Agora, ele está fazendo um desastre com relação à economia do país, com relação à caristia, com relação ao preço dos combustíveis, com relação à administração pública, promessas a servidores públicos de aumentos de 20%, que agora vai dar 5%, e essa responsabilidade é dele. Ele que causou tudo isso. E se a população está descontente e, de repente, pelo jeito que ele governa, quer trocá-lo, paciência, tem que respeitar. Democracia está aí para ser respeitada.